Mas a gente vai continuar falando do internacional, do presidente Donald Trump, porque ele publicou uma imagem que foi gerada por inteligência artificial, mostrando justamente a bandeira americana cravada já na Groenlândia, ao lado do vice e também do senador Marco Rubio. A postagem foi feita na rede social de Donald Trump e integra uma sequência de conteúdos provocativos do presidente sobre a política externa. A publicação ocorre no meio ao fortalecimento do poder presidencial de Trump, que completa justamente um ano retorno à Casa Branca. Especialistas alertam que o discurso e as ações de Trump elevam o nível de instabilidade internacional, pressionam aliados históricos dos Estados Unidos a aprofundarem as divisões políticas internas no momento sobre a taxa de aprovação segue baixa, apesar do apoio firme da sua base eleitoral. A gente sabe que esse tema aí é bastante polêmico e é por isso que a gente convoca agora o nosso comentarista, o Gabriel, para falar justamente a respeito dessa questão aí de Donald Trump com relação à Groenlândia, esse posicionamento também dos outros países com relação a essa decisão do presidente norte-americano de querer aí comprar a Groenlândia para colocar como território também americano. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tudo certo? Bom dia com essa imagem de Donald Trump já dominando a Groenlândia. Você acha que isso é possível, Gabriel? Qual é a análise que você faz de toda essa movimentação? Bom, primeiro agradecer, só para checar o áudio, imagem, tá tudo certo, né? Perfeito, vamos lá. Maravilha, obrigado. Agradeço pela oportunidade, boa semana. É mais uma mudança, né? Em uma semana, olha como a situação mudou. Há uma semana estávamos falando da Venezuela. Agora já mudou completamente o foco da situação e mais uma bomba no cenário internacional, né? Muita novidade. Gabriel, e eu queria que você fizesse essa análise aí com relação ao que a gente pode esperar dessas negociações. A gente sabe que está tendo o Fórum Econômico em Davos, tem essa questão também do Conselho de Paz, que Donald Trump está convidando presidentes para fazerem parte. Inclusive, teve o convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer parte desse Conselho da Paz. Mas essa questão dos Estados Unidos querer anexar o território da Groenlândia aos Estados Unidos, principalmente por conta de interesses econômicos e principalmente de uma forma que é um embate direto com relação à China, eu queria que você pontuasse, trouxesse realmente essas informações bem práticas para que quem nos acompanha aqui na Guardiã entenda qual é o momento político que a gente vive. Essa situação que você comentou do Conselho de Paz, no próximo momento vamos comentar também, porque isso está dando o que falar no Itamaraty, ninguém sabe o que fazer em relação a como se posicionar a isso, é muito interessante. Agora, sobre a questão da Groenlândia, veja bem, aquele território, além dele ser muito rico em terras raras, minerais, tem petróleo também, a situação ali é mais estratégica. Para posicionamento de armamento, de mísseis, é uma área de navegação que, pela circunferência da Terra, quem controla aquilo ali tem um acesso maior a várias regiões do planeta, né? É um acesso mais facilitado, vamos dizer assim, pela circunferência do planeta, né? E de um tempo para cá, o que vem se notando é uma maior presença de russos e chineses na área. Navios fazendo passagem inocente, depois isso vai aumentando, daí desembarque de exploradores, de empresa, toda aquela questão que configura o que na visão dos Estados Unidos parece ser uma espécie de aumento de influência da China, principalmente da China e da Rússia. E os Estados Unidos, veja bem, isso não é uma coisa nova. Os Estados Unidos eles têm um interesse na Groenlândia desde o século XIX. Em 1917, eles tentaram comprar a Groenlândia.
não deu certo, a Dinamarca, porque a Groenlândia é uma parte da Dinamarca, responde à Dinamarca, tem a sua autonomia e tal, mas quem gere nas relações internacionais e uma parte das relações políticas é o Reino da Dinamarca. Não deu certo essa compra, eles tiveram de se contentar com as Ilhas Virgens, então dinamarquesas, e continua assim. Quando foi um pouco depois, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos quiseram comprar de novo. Não deu negócio. Só que aí eles fizeram um acordo, em 51, de que os Estados Unidos poderiam usar bases e fazerem muito. Eles têm uma liberdade gigantesca ali. E é justamente esse, e aí eu passo para ti, que eu acho que dá para elaborar nisso, e é essa a grande briga. O que a Europa fala para os Estados Unidos é basicamente o seguinte: nós temos um tratado lá de trás que já dá muito poder para vocês. Dá para negociar e ainda expandir isso. E por que vocês querem tomar o território? Isso não é uma coisa válida, isso não pode. E a briga vem a partir daí. Porque os Estados Unidos eles querem exercer um controle formal, territorial. E aí é óbvio que a Dinamarca não quer ceder e tem toda essa tensão. Eu acho que essa tensão também tem muitos interesses, né, Gabriel? Envolvidos aí, interesses econômicos, mas também tem um impacto das questões geopolíticas, realmente, dessa intervenção que os Estados Unidos eles fizeram logo no início do ano na Venezuela. Agora muda o foco para a Groenlândia, esse domínio aí territorial de uma forma global. Global e fático, né? Porque parece que os países voltaram para aquela era de eu tenho uma questão territorial ali, eu vou para cima disso. Né? A Rússia, quem inaugura isso é a Rússia com a Crimeia, lá em 2014. Né? E aí parece que houve uma naturalização, e é justamente esse meu ponto. A naturalização da projeção de poder. Que era uma coisa que desde a Segunda Guerra Mundial, porque o mundo, o sistema internacional, tal como nós o conhecemos, vem da Segunda Guerra Mundial. Então, desde a criação desse sistema até agora, nunca houve um desafio tão grande assim. Então, o que parece, os países voltam para aquele sistema de projetarem o seu poder de maneira fática, de quererem territórios, e não, porque isso já pertenceu a gente, ou não, é pela razão de segurança de Estado. No meio disso, aí é necessário fazer uma pergunta. Como que ficam as questões das alianças? Porque a OTAN, isso é uma situação que tem um impacto muito grande na OTAN, a questão da Groenlândia. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos sempre, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atuaram, ou atuam, não sei se dá para dizer no tempo presente do indicativo, como o garante da segurança europeia. A partir do momento que, deixando de lado as razões deles, mas que eles tomam uma atitude que para boa parte da Europa soa como hostil, a Europa passa a se perguntar, e aí eu vou elaborar nisso em seguida, a Europa passa a se perguntar, e agora? Porque a Europa não investe o suficiente em defesa. Sempre empenhou essa defesa, desde quando esse sistema, há 80 anos, para os Estados Unidos. E a grande pergunta que a Europa faz agora, e com razão, e agora? O que nós vemos é um ressurgir da história. Antes da Segunda Guerra Mundial, e antes da Primeira Guerra Mundial, que seja, quais eram os países que atuavam como garante da segurança europeia? Por mais que eles brigassem entre si com grande frequência. A Alemanha, e antes a Prússia, que foi o estado que originou a Alemanha, e a França. E adivinha quais foram os dois países que falaram: nós precisamos nos rearmar, já que os Estados Unidos estão com essa nova postura, a gente não pode mais confiar nos Estados Unidos, nós temos que cuidar do que é nosso e defender o nosso território, a Europa. Quais foram os dois? A França, com Macron,
e a Alemanha começa. Ele já disse isso. Aprovou um programa gigantesco de remilitarização e tudo mais. Então, de certa forma, em termos de segurança de Estado, parece que as coisas estão voltando para trás. Também acho que a sensação é essa. A gente fala tanto em paz, em harmonia, mas a gente tem aí essa questão no Irã, a gente vê a questão da Venezuela, vê na Groenlândia, são vários focos, né, Gabriel? E que realmente deixa o mundo em alerta e as pessoas realmente vivendo uma instabilidade também. Porque antes a gente falava assim, foi a guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente está vendo aí um momento de trégua, né, entre Rússia e Ucrânia, mas ainda não chegou uma finalização. Aí vem essa questão da Venezuela, vem a questão do Irã, tem a questão da faixa de Gaza. São muitos focos realmente, e com os Estados Unidos sempre ali na intermediação. Alô? Oi, você me ouve? Cortou a tua última fala, perdão. Tá, eu estava colocando que assim, a gente vê vários focos realmente de territórios de instabilidade, de tensão, e onde os Estados Unidos atua como intermediador ou como protagonista realmente desses focos de tensão. Sim. E essa questão da OTAN é extremamente interessante, porque a grande pergunta que se faz na Europa, porque veja bem, a OTAN ela foi criada em 49 para ser ali uma liga de defesa contra alguma agressão, alguma expansão do bloco do leste, que era a União Soviética e os seus satélites, né? E isso explicando de maneira bem resumida para todo mundo entender e ter essa noção geral da parte histórica. E os Estados Unidos sempre foram o grande líder da OTAN. A França, no começo, manteve uma distância por conta da posição do De Gaulle, que era quem mandava na política francesa. Ele queria uma França mais ou menos independente, militarmente, e ele falou que a França precisa cuidar dos seus próprios interesses e não pode ficar dependendo dos Estados Unidos. Aí é uma coisa até um pouco profética, porque em 50 e pouco, 60, ele disse uma coisa que hoje se materializa. O que ele fala basicamente é o seguinte: nós estamos apostando a nossa defesa nos Estados Unidos, mas e se um dia eles quiserem se retirar? E aí não é uma crítica. Os países têm o seu livre direito de tomarem conta da sua política externa, né? E o que faz? Então a França sempre foi um parceiro relutante da OTAN, né? A Alemanha, pela questão da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental, que era aquela parte da Alemanha antes da queda do muro, eles foram muito mal vistos no começo e depois foram ganhando prestígio, e aí ficou esse balanço. Mas agora a grande questão na Europa é o que faz? Porque o artigo 5º da OTAN, do Tratado Atlântico Norte, que originou a OTAN, de 49, ele diz exatamente o seguinte: quando um país membro da OTAN for atacado, todos os demais países têm por obrigação defender o país que foi atacado. Só que não tem uma previsão que diga, tá, mas e se o país que atacar for também membro da OTAN? Ou o principal membro, no caso dos Estados Unidos. Então, é uma coisa que juridicamente é bizarro. E eu já dou a minha opinião. Agora, em relação ao mundo prático, de a OTAN vai... O que eu acho que talvez seja uma pergunta tua, e se você quiser eu faço questão de elaborar com o maior carinho, qual a consequência prática de se os Estados Unidos de fato tomarem um movimento de força em direção a tomar a Groenlândia, né? Você acha que é interessante elaborar sobre isso? Eu também acho, Gabriel, eu acho que assim, a questão realmente é
o Brasil sempre ficou naquele momento de paz. E agora eu queria que você finalizasse aqui pra gente, trazendo um pouco do posicionamento do Brasil com relação a todo esse cenário. A gente sabe que é um ano que o presidente Lula tem que ter um cuidado ainda mais no seu posicionamento e com as suas decisões, por ser um ano eleitoral, e que já começa muito movimentado internacionalmente. E o Brasil, apesar de ter sempre adotar esse tom de diplomacia, não pode ficar sem se posicionar. Não pode, é exatamente isso, exatamente isso. Até porque a não tomada de posição já é a escolha por uma posição, né? É um conceito muito interessante esse. O que acontece, eu escuto em bastidores e coisa do tipo, porque pela questão desse nosso estudo, dessa nossa veia para relações internacionais, para o Itamaraty, acabamos fazendo alguns contatos e até algumas amizades. Tem muita gente boa lá que eu gosto e fico lisonjeado com o carinho que eles demonstram, né? Então, o que eu venho escutando por alto é que, numa linguagem popular, em relação à questão da Groenlândia, olha, nós temos problemas demais por aqui para administrar. É claro que a visão lá, nós somos contra isso, é bizarro, né, do ponto de vista do direito internacional. Agora, do ponto de vista do mundo fático, aí dá para se discutir, mas o que se passa no Itamaraty é isso. Claro, se alguém perguntar, a gente fala que é contra, que é a favor do diálogo, a resposta é de sempre, mas o grande problema lá agora, a grande demanda, a grande incerteza é essa questão do Comitê de Paz, do Comitê de Criação da Palestina. Isso é delicadíssimo, viu? Então, esses próximos capítulos aí que a gente vai seguir acompanhando com a sua participação, trazendo sempre mais informações aqui pra gente. Gabriel, quero agradecer e tendo novidades aí, eu quero que você seja acionado, pode até não ser na terça-feira, pode ser porque o mundo tá tão movimentado, tá tão intenso, que realmente às vezes a gente, como você bem colocou, a gente passa de uma semana para outra, a pauta já é completamente diferente, a gente não consegue nem dar sequência e a gente quer dar sequência também a essa questão da Venezuela, porque tem os próximos capítulos, né, Gabriel? A foto que você me mostrou, que você colocou no ar, que o Trump colocou, né? Isso, exatamente. Foi um susto, porque eu nem tinha visto isso. E todo dia, quando eu acordo, hoje eu acordei 7 horas, eu olho no geral para ver o que está acontecendo, eu falei, meu Deus, é literalmente isso. Você vai dormir, e como aconteceu, fui dormir de madrugada, estava no recesso aquele dia da operação na Venezuela, com bombardeios em Caracas, tal. Eu falei, deve ser alguma coisa pontual, vou dormir. E eu acordo com a notícia, Maduro foi preso e está sendo transportado para Nova York. Então, a coisa está mudando muito rápido. E informação hoje é essencial, né? Só concluindo, só para elaborar essa questão, a briga no Itamaraty, essa questão que está todo mundo em suspense, é porque ninguém imaginava que isso fosse acontecer. O Brasil tem uma posição pró-Palestina claríssima, tanto é que o reconhecimento do país, o reconhecimento que o Brasil fez para a Palestina é de 2010, é uma coisa muito antiga em termos de relações internacionais. E a expectativa é que o Brasil aceitasse de braços abertos. Só que é justamente o que você falou. Isso envolve uma série de situações. Custo financeiro e uma variável importantíssima. Esse comitê não é um comitê exclusivo da ONU. É um comitê que foi montado pelo governo dos Estados Unidos em parceria com a ONU. Então a pergunta é, tudo bem, mas quem de fato vai mandar nisso? A ONU, que a gente sabe qual é a visão geral da ONU, que a ONU pensa, tal, a gente em termos de Itamaraty, em termos de Brasil, ou o governo dos Estados Unidos? Porque o Brasil foi convidado para presidir isso. E o medo que há nos bastidores é que
o governo dos Estados Unidos use essa posição de fundador, basicamente, já que a ONU está cada vez mais perdendo poder, e já que esse grupo foi criado pelo governo norte-americano, para tentar instrumentalizar o papel do país. Então, o Brasil aceitando, achando que vai ser um grande ator de política externa, vai acabar sendo forçado ou ficando numa posição complicada em alguns aspectos. Ao mesmo tempo que se o Brasil rejeita logo de cara, dá-se, ainda mais no ano eleitoral, principalmente internamente para a oposição, um discurso do tipo: ué, mas não era isso que vocês queriam? Esse prestígio internacional, defender a Palestina? Vocês estão dizendo não só porque é uma ideia do Trump? Dá para fazer essa ligação política. Então é tudo muito delicado o que está se passando nos bastidores lá. Eles vão analisar e reanalisar para aí tomar uma decisão de fato. E é o que você falou em conclusão. É o ano político interno, é a política, é o período eleitoral já produzindo efeitos no próprio comportamento internacional do país. Perfeito, então, Gabriel, eu te espero na próxima semana, a gente acompanhando de pertinho todos os desdobramentos aí desses posicionamentos políticos que interferem realmente no nosso cenário também nacional. Obrigada, um bom dia para você e a gente está sempre ligado aí nas suas informações e nos seus artigos também, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o jornalismo regional para você, com tudo que acontece no ABC.